Olá você, bem-vindo para mais uma aula de matemática. Professor Carlos Coruja, nosso Arrasa no Enem. Espero que você tenha gostado das aulas. Na última aula tinha um presentinho para vocês, lembram? Não vou perder muito tempo porque hoje tem pauleira, hoje a gente vai para geometria espacial e começar com os prismas, beleza? Então vamos lembrar da aula passadinha. Aula passadinha eu deixei um presente para vocês ali. Presentinho na tela tá lá. E assim, a gente começou a fazer o exercício e eu falei para vocês que era uma equaçãozinha de segundo grau. Vamos relembrar isso daqui, só que eu vou direto para o desenho para não perder muito tempo. Então é o seguinte, o nosso exercício dizia que essa área total, ou seja, A mais X 1 vezes B mais X, essa areazinha do lado cinzinha, que a gente na época fez como B vezes X, BX, mais A vezes X, a gente traçou paralelas a X, mais X ao quadrado. Então assim, a gente fez aquele recorte do lado, esse recorte do lado vai ter três retângulos, esse retângulo e esse carinha que é um retângulo chamado quadrado, ok? Então assim, essa areazinha aqui do lado tinha que ser 20% do total. O total estava aqui, 20%. Fizemos as simplificações que davam 1/5. Daí, aqui ficaria AB mais AX mais BX mais X ao quadrado. Que mais? E esse 5 aqui já poderia passar para o outro lado assim, 5BX mais 5AX mais 5X ao quadrado. No começo da outra aula ainda a gente fez o seguinte, 5x ao quadrado com x ao quadrado desse lado passa para cá, 4x ao quadrado, 5ax, isso aqui vai ser 1ax, passa para lá, vai ficar só 4ax, 5bx, esse bx vai para o outro lado, passa para o outro lado, é horrível o professor de matemática falar, mas é isso, passa para cá negativo, e esse AB passa para lá negativo, e nós chegávamos nessa equaçãozinha de segundo grau, muito linda. Vamos para frente. Daí então, eu tenho que, isso que dá a velhice, 4x ao quadrado mais 4ax mais 4bx menos, quem é o menos? Menos AB, e eu precisava resolver essa equação, tudo igual a zero. Lembrando que essa equaçãozinha do segundo grau tem uma fórmula fofa, que é a fórmula de Bhaskara, que você tem que guardar, como diz meu querido amigo Roberto, você tem que tatuar essa fórmula no seu braço. Absorver, colocar no pescoço, sim, vai lembrar como depois. Então assim, que para você encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, o x, esse x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Absurdo, lá no meu colégio eu chamava isso aqui de delta. Parabéns, o meu também, tem dois jeitos de fazer, ok? Daí, se eu já sei que essa é a formulazinha que eu vou usar, eu preciso saber quem é a, b e c. Então vamos lá, o a é o coeficiente do x ao quadrado, beleza. Quem que é o b? O coeficiente de x. Ah, professor, tem 2 com x, então eu tenho que colocar em evidência. Professor, essa questão não é uma questão muito difícil para o Enem? É, só que é o seguinte, como a gente já falou para vocês, existem questões no teu Enem que vão diferenciar os diversos tipos de aluno. Você vai ter aluno que vai fazer um curso de humanos, vai fazer jornalismo, vai fazer línguas, letras. Você vai ter alunos que vão fazer um curso de humanas, perdão, agora de história, por exemplo, e precisa de pouco de matemática. Você precisa de um aluno que vai fazer administração e precisa um pouquinho mais de matemática, e você precisa de alunos que vão fazer curso para engenharia, por exemplo, e precisa saber muita matemática, ok? Então, esse tipo de questão é para diferenciar um pouquinho, beleza? Vamos lá. Daí, achei o A, B e C. Jogando na fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, menos esse cara aqui, 4a mais 4b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Professor, eles emprestam um papelão na prova para fazer? Não, aproveite e acostume a fazer cálculos pequenininhos. Sobre 2 vezes o A. Daí, horas depois, eu tenho aqui menos 4A e menos 4B, troquei os sinais dos dois, mais ou menos dentro dessa coisa, eu vou ter um produto notável. O quadrado do primeiro, 16 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro do segundo, vai ficar 16, 32. AB, mais, que mais? Mais o quadrado do segundo, 16b ao quadrado. Menos, com menos, vai dar mais 16ab. Então, olha que bonitinho, sobre 8. 15 dias depois, eu tenho que x vale menos 4a, menos 4b, mais ou menos raiz quadrada de, olha que coisa fofa, 16
ao quadrado. Esse 32AB com esse daqui vai ficar mais 48AB, mais 16B ao quadrado sobre 8. Nossa, professor, quanta coisa. Vamos para frente lá. Então tem que ter x é igual. Posso colocar assim, 4 que multiplica menos A e menos B, se você colocar em evidência, mais ou menos. Dentro da raiz, você pode colocar 16 em evidência também, porque todos os fatores são múltiplos de 16. 16, 48 e 16. Se você 16 em evidência, vai ficar assim, A mais 3AB. Se você multiplicar 3 por 16, vai dar 48. Ok, volta. Mais 16B ao quadrado sobre 8. Para que tudo isso, meu Deus? Já explico. 4 que multiplica menos A menos B, mais ou menos. Se você tirar a raiz de 16, vai ficar 4, raiz dessa coisa horrorosa. A ao quadrado mais 3AB mais B ao quadrado. Ok? O que mais? Sobre 8. Eu posso simplificar o 4 e o 4 e o 8. Pode? Pode. Como se você colocasse evidência. Então você vai ter assim, menos AB, que também pode ser escrito assim, mais ou menos, raiz quadrada do quê? Ao quadrado mais 3AB mais B ao quadrado, tudo isso sobre 2. Por quê? Porque eu simplifiquei por 4, deu 1, eu simplifiquei essa criatura aqui por 4, deu 1, eu simplifiquei aqui por 4, deu 2. Tudo isso sobre 2. Meu Deus, professor, E daí assim, se vocês forem dar uma olhada, aqui dentro ainda não está igual. Por quê? Se você fizer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo, que é o produto notável, e somarem com esse AB, tudo isso vai dar o 3AB aqui no meio. Nossa, professor. Então, ó, a resposta seria isso aqui, que é igual a essa quase. Ah, mas não tem igual, e esse 2 embaixo? Lembre-se do exercício passado que ele fala assim, que você vai encontrar um x. E olha o que ele pede para você achar? 2x. Então, ó, tudo isso é igual a x. Se você passar esse 2 para cá multiplicando, 2x é igual a essa metadinha que dá a letra D. Professor, horroroso. Concordo com você. Então, assim, essa era uma questão para o cara que vai disputar engenharia, vai disputar matemática, física, entende? Se você puder acertar, ótimo. Se você não puder acertar, não perca muito tempo com uma questão, ok? Principalmente quem está fazendo nas outras áreas. Mais do que 3 minutos numa questão, você está perdendo uma outra. Beleza? Vamos ao que nos interessa. Matéria de hoje, prismas. Então aí teus prismas. O que são teus prismas? A definição de prisma é bastante fácil. Se tem dois polígonos idênticos, tá? Iguais, congruentes, são semelhantes e congruentes, têm a mesma forma e o mesmo tamanho, ou seja, são iguais. Vamos para o português normal, são iguais. Em cima e embaixo em planos paralelos. Se você ligar isso aqui por infinitos segmentos de retas, você vai ter uma figura cheia, você vai ter uma figura que não tem espaços, você vai ter uma figura chamada de prisma. Então assim, o que é o prisma de verdade? Dois planos paralelos, uma figura, um polígono em cima, um embaixo, e infinitos segmentos de reta. Dá para explicar melhor? Dá. Quer ver a figurinha? Olha lá. Um triângulo aqui embaixo, um triângulo aqui em cima, ok? Vou voltar naquela história de cheia. Cheia porque esses caras são chamados de sólidos geométricos. De verdade não deveria ter nada dentro dele, tá? Esses caras deveriam ser sólidos. Daí, você tem duas figurinhas iguais, uma em cima e uma embaixo. Se você pegar infinitos segmentos de reta, você acaba preenchendo todas essas figurinhas aqui dentro. Isso são os prismas. Teus prismazinhos têm como faces laterais. O que são faces laterais? Lembre-se que você está indo para uma geometria espacial, os nomes mudam agora. A partir de agora, esses pontinhos que você está vendo desse tamanho e deixam horrorizado o professor de matemática, continuam se chamando vértices, é igual da figurinha plana. Essas figurinhas que estão em volta do teu prisma e que são sempre retângulos, no caso do prisma reto, são chamados de faces laterais. E essas criaturas que estão na casquinha em volta, e essas criaturas que estão na casquinha em cima e embaixo. Então assim, em volta são as faces laterais, são esses retângulos no caso do prisma reto. Em cima e embaixo, você tem as bases, ok? Essas são duas facezinhas, mas são as bases. O que interessa para você saber num prisma? Então assim, ó que bonitinho aqui, deixei um prisma aberto para você. Então assim, o que seria esse prisma? O nome do prisma é dado pelo número de lados que você tem na base, ou seja, o número de arestas. Por que arestas?
Não se chama mais lado, agora são arestas. Você pega na base, isso aqui foi aberto, 1, 2, 3, 4, 5 lados, eu tenho um prisma pentagonal. E se ele for retinho, reto. Se todas as faces laterais forem retângulos, ok? O que você tem que saber de um prisma? Você tem que saber calcular o seguinte. Primeiro, a área da base. Adoro escrever isso aqui, o pessoal querendo bater. Ah, como é que se calcula a área da base de um prisma? Olha que linda fórmula. Depende. A base pode ser um triângulo e você vai ter uma fórmula base vezes altura sobre 2, ou um triângulo equilátero vai ter lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A base pode ser um retângulo, no caso um paralelepípedo, a base pode ser um quadrado, pode ser um losango. A base pode ser assim, você pode considerar que um cilindro é um prisma, pode ser até um círculo. Então assim, a área da base depende da figura plana que está na base. Então, não decore. O que seria a área lateral? A área lateral, eu vou fazer com você alguns exercícios depois. A área lateral literalmente é o quê? O que você tem em volta do teu prisma? Lembrando que nos prismas retos você tem retângulos, basta você saber calcular a área dos retângulos. Ok? O que seria a área total? A área total também é uma formulazinha bem boba. Como é que se calcula a área total? ST é a área total. Toda a área lateral, toda a casquinha em volta, uma base em cima, outra base embaixo, então mais 2 vezes a área da base. Ah, qual é a fórmula da área da base? Não sei, porque depende. Também não preciso decorar, povo. Pensa assim, qualquer caixa que você pensa, uma caixa de sapato, por exemplo, é um prisma. Ele tem o quê? Um retângulo embaixo e um retângulo em cima, que são as bases. E mais a casquinha em volta, não precisa ficar decorando fórmula para isso. O que é a área total? As 2 bases e a casca em volta, ok? E o que interessa é isso aqui, volume. Então, assim, infelizmente não tem uma lista telefônica, mas imagine o seguinte. Estou explicando isso aqui de um jeito para você entender. Matemáticos me odeiam. Se você tiver uma folha dessa, por exemplo, no chão, folhinha, tá. Se essa folha estiver no escuro e você só estiver bem colada no chão, se você passar de tênis por cima dela, provavelmente você não vai perceber que a folha está lá, a não ser pelo barulho. Ok? Por quê? Porque a altura dela é tão pequenininha que chega a ser desprezível. Se você tiver várias folhas dessas, por exemplo, um caderno, por menos sensibilidade que você tenha, quando você passar por cima, você vai sentir que tem alguma coisa no chão. Por que você vai ter essa sensação? Porque você tem essa mesma folha, essa área da base, essa criatura que está lá embaixo, várias vezes. Então assim, quando você tem essa mesma base, essa mesma área várias vezes, ela te dá a sensação de volume. Então assim, um jeito bem empírico para te explicar. O que é volume? O volume de um prisma é o seguinte, a figurinha que está na base, várias vezes. Quantas vezes? Depende da altura. Como é que se calcula então o volume de uma figurinha dessa? Volume de um prisma, volume do cilindro. A mesma figura da base, várias vezes. Ah, bacana. Quer ver que bacaninha? Olha que amor. Um exercício para você, senão eu fico teorizando aqui. Considere um caminhão que tem uma carroceria na forma de um paralelepípedo retângulo. O que é o paralelepípedo retângulo? Pão de forma. É um prisma também. Imagine que bonitinho. 2 retângulos ligados assim. É um prisma também. Qual é a diferença do paralelepípedo retângulo? É que a base dele é um retângulo. Tranquilo? O que mais? E as faces laterais, todas elas fazem 90 graus. Na verdade, é paralelepípedo reto ou retângulo, ok? Daí, volta para a história do caminhão. As dimensões internas desse paralelepípedo são 5,1 metros, 2,1 de largura e 2,1 de altura. Então vai ser uma coisa assim, ó, 5,1 de comprimento, 2,1 de largura e 2,1 de altura. Belezinha? Suponha que esse caminhão foi contratado para colocar 240 caixas na forma de cubo com 1 metro de aresta. Então lá, outro paralelepípedo, outro prisma. Que prisma? Um cubo, um dadinho. Imagine um cubo com 1 metro de aresta, 1 metro de lado, mas não se diz lado, aresta. 1 por 1 por 1. Então assim, esse caminhão foi contratado para levar 240 dessas caixinhas. Cada uma, e que essas caixas podem ser empilhadas para o transporte, beleza? Qual é o número mínimo de viagens? E são assim, de quantas maneiras você pode colocar, ou quantas vezes você vai ter que encher o caminhãozinho, para que essas 240 caixas caibam no caminhão que tem de 5,1 de comprimento, 2,1 de largura e 2,1 de altura. Tranquilinho? Então esse é o caminhão. Quantas caixinhas cabe aqui e quantas viagens ele tem que fazer.
Tranquilo? Esse exercício simples de geometria espacial. Quantas vezes um sólido cabe dentro do outro, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, como é que se calcula o volume do cubo? O volume do cubo tem uma fórmula própria lá, professor. Aqui é aresta, 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 é aresta ao cubo. Mas não precisa. Como é que se calcula o volume de um prisma? A mesma área da base, várias vezes. Qual é a área que está aqui na base? 1 quadrado. Quais são as dimensões? 1 por 1. Qual é a altura? 1. Qual é o volume do cubo? 1. Como estava em metro, metro e metro, 1 metro cúbico. Esse cubo tem 1 metro cúbico. Lembrando que você não pode esquecer disso, hein? 1 metro cúbico, a gente já conversou sobre isso. Tem como capacidade, caso fosse uma coisa vazia, lembre-se que são sólidos, eles não deveriam ser vazados, mas tudo bem. Tem como capacidade 1000 litros, e esses 1000 litros têm como massa 1000 quilogramas, beleza? Então tá lá. Como é que eu calculo agora o volume do caminhãozinho? Volume do caminhãozinho. Área da base, qual é a base? Um retângulo de 5,1 vezes 2,1. Vezes quem? Então a área da base vezes a altura. Quem é a altura? 2,1 também. Nossa, professor, daí você vai lá, 5,1 vezes 2,1 vezes... Eu vou fazer só de raiva, tá? 5,1 vezes 2,1. 5, 1, 2, 10, 10, 71. Duas casas, então deu 10,71. 10,71 vezes 2,1. Vai dar 10,71. Vai dar 2, 14, vai 1, 14, 2. Daí você vai para lá, essa coisa dá 1, 2. Essa criatura aqui dava quanto que eu já não lembro mais. Era 4, 2, 2. 3 casas, 22,471. É isso? Aparentemente é. Depois eu ligo aqui a brincadeirinha. Então vamos ver, ó. O que eu tenho que fazer? Calcular direitinho, aprenda a fazer o cálculo direitinho. Infelizmente eu esqueci minha calculadorazinha do lado, mas vamos lá, vai. Vamos de jeito mais fácil aqui, pô. 2,1 ao quadrado. 2,1 dá 2,1, 2 dá 2, 2, 4,41. 4,41 vezes 5,1. Você vai lá, eu já mostro por que tão importância é isso. 4,41, isso aqui vai dar 5, 5 vezes 4 dá 20, 5 vezes 4 dá 20, 24. Horas depois dá 24,491, é isso. Que seja, vai. Aliás, 5 vezes 4, 20 vai dar 2, 22,491. Povo, probleminha, então assim, deu 22,5 mais ou menos. Volume, aproximadamente 22,5, ok? Daí assim, problemas com cálculo. Quer ver que bonitinho? Eu calculei rapidinho ali, desculpa, faço com calminha, não quero perder tempo com isso. Eu calculei rapidinho, isso aqui deu de 22,5. Você não vai colocar meia caixa, é um cubo. Então assim, se o caminhão tem 22 metros cúbicos de volume, e a caixa é 1, cabe 22 cada vez, beleza? Tá bom, senhor, então se cabe 22, agora ele quer levar 240, é só dividir isso. Mas não é o certo. Por quê? Já explico para vocês o certo. Então cuidado com isso, povo. Fiz o cálculo, olha que amor as 12 viagens. Eu já explico. Quando você for colocar as caixinhas, por mais que você saiba fazer o cálculo, ó a pegadinha, que não é normal no Enem, mas isso aqui é legal, porque você tem que entender como é que funcionam as fórmulas. Caminhão tem 5,1 de comprimento. Cabe um cubinho de 1 metro, outro de 1 metro aqui, 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 e não cabe mais nada aqui do outro, porque no outro vai dar 10 centímetros, 5,1, 5 metros e 10 centímetros, ok? Então assim, cabe os 5 cubinhos de 1 metro, mas ali não cabe mais nada. Vamos para o próximo. Depois, se você for ver aqui do ladinho, tem 2,1. Cabe 1, mais um cubo de 1 metro, mais 1 metro, e isso aqui fica vazadinho. Não cabe. Não cabe um pedaço de cubo, não tem como colocar de lado. Entendi, professor. 2,1. Cabe um cubo de 1 metro, mais um de 1 metro, e aqui sobra 10 centímetros. Então assim, olha a maldade. Quando você multiplicou tudo aquilo ali, deu 22 metros e meio. Então aparentemente, em cada vez que você levava, encher o caminhão, dá para levar 22 cubos, já que cada cubo tem 1 metro. Mas não dá. Olha o que acontece aqui. Você consegue levar 5 aqui, por 2 aqui, por 2 de altura. Então, de verdade, 5 vezes 2 vezes 2, você consegue levar 20 cubos de cada vez. Embora os cálculos deem certo, você não vai cortar o cubo, povo.
As caixas são cúbicas, você não vai apertar, não vai espremer aquele troço. Então olha a maldade, se você fizer o cálculo, parece que cabe mais, mas não cabe. Fazendo o desenho aqui, eu sei o que? Olha lá, se tem o caminhão, que é 240 caixas, e cada vez que você vai carregar, você pode dividir 20 caixas, olha que bonitinho, 12 viagens. Então assim, fiz muito cálculo, não é o que eu nem gosto. Se você está perdendo muito tempo com cálculo, se não forem as últimas questões que normalmente, graças assim a boa vontade de quem monta a prova, tem deixado as últimas mais difíceis para você não sofrer de cara. Se não for uma daquelas questões que o pessoal faz para exatas, está perdendo tempo com alguma coisa inútil, tá ok? Então tá lá 12 viagens. Vamos para um próximo aqui para a gente montar um esqueminha legal. Você não precisava ver eu coçando a cabecinha, porque eu peguei, cortei e esqueci de colocar lá. Vamos lá. Certo hotel tem 2 piscinas, sendo que uma delas tem 1,20 m de profundidade para pessoas adultas e uma outra infantil com 40 centímetros de profundidade. As duas você pode perceber que são prismas. Por mais feio que seja isso, você tem o quê? Lá embaixo você tem uma área, a da base, de baixo e de cima são iguais, ok? Absorva, não tem base de cima, não tem tampa. Cuidado com o exercício, que às vezes o pessoal coloca tampa em piscina. Daí, a borda AB mede o triplo, a borda AB mede o triplo da borda correspondente na piscina menor. Então assim, se aqui for X, aqui é 3X. Espera aí, eu acho que eu já vi isso antes. Dá uma olhada aqui, 40 centímetros. O que significa 1,20 m? 40 mais 40 dá 80 centímetros, mais 80 centímetros, de mais 40, perdão, dá 120 centímetros, 40 mais 40 mais 40, 120, espera aí. A altura é 3 vezes maior. O comprimento é também 3 vezes maior. O fundo da piscina maior tem o formato ABCDE. É aquele bicho estranho lá, que parece um polígono, mas tem um lado que é meio circular. O fundo da piscina menor é uma figura semelhante a essa figura ABCDE. Então a capacidade da piscina maior é quantas vezes da menor. Ó, a maior vai ser várias vezes a menor. Então o problema é saber quantas vezes a menor, ok? Pessoal, cuidado com isso. Isso é uma coisa que cai bastante no Enem. Então assim, quando você compara razões, comprimento, vou mostrar para vocês. Imagina assim, você tem um cubinho, vou ser bonzinho com vocês, depois vocês vão ver um outro parecido aí. Você tem um cubinho de 2 por 2 por 2. Você tem um outro de 1 por 1. Quando você vai comparar a razão entre os lados, 2 está para 1, a razão é 2. Se você fosse calcular a diagonal desse cubo grande aqui e a diagonal do cubo pequenininho, você vai ver que tem uma formulazinha que é assim, a diagonal é aresta raiz de 3. Então a diagonal seria 2 raiz de 3. A diagonal desse outro seria 1 raiz de 3. Se você simplificar, também vai dar a razão 2. O que eu quero dizer isso? Não interessa se a figura é de 1, 2 ou 3 dimensões. Quando você está comparando comprimentos, em duas figuras semelhantes, eles mantêm a mesma razão. Um triângulo com outro triângulo semelhante. Um lado é o dobro do outro, então assim, a altura vai ser o dobro da outra, a bissetriz vai ser o dobro da outra. Essa razão é constante. Tá, e daí? Daí é o seguinte, tente calcular área. Lembre-se que a área tem duas dimensões. Comprimento e largura, por exemplo, ok? Se você for calcular a área do quadradinho aqui, é 4. Se você for calcular a área do quadradinho que está na base, é 1. Olha o que aconteceu com a razão. Putz, professor. Então assim, a razão entre os elementos que tem uma medida só de comprimento, tá, é 2. As que tem entre área é 4. O que é esse 4? É o 2 ao quadrado. Essa mesma razão ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque você está comparando áreas. Você não tem a mesma razão, você tem a mesma razão duas vezes. Estou quase entendendo. Se você calcular o volume dessa coisa, área da base, 4 vezes a altura 2, volume 8. Se você calcular o volume desse pequenininho, área da base 1, vezes a altura 1, volume 1. Se você comparar os volumes, vamos ver se eu tenho bagunça aqui, vamos para cá. Se eu comparar o volume, eu tenho assim, 8 dividido por 1, 8. Espera aí, então a razão entre comprimentos deu 2. A razão entre áreas deu 2 ao quadrado, que é 4. E a razão entre volumes deu 2 ao cubo, que é 8. Exatamente isso.
Essas razões são elevadas ao fator que depende de quantas unidades você tem para determinar. Não entendi nada. Quando você tem comprimento, uma única unidade, ok? Quando você tem área, essa mesma unidade ao quadrado, ok? Duas dimensões. Então aquela razão que tinha no comprimento agora é ao quadrado. Quando você tem volume, essa mesma unidade ao cubo, 3 vezes, ok? Então olha que bonitinho. Povo, imagina o seguinte. Se essas duas piscininhas são semelhantes, então assim, todas as razõezinhas lineares são iguais. Mas assim, se esse lado aqui é 3 vezes o desse, se essa altura aqui é 3 vezes aquela, que mais? Se essa largura aqui, se você pudesse medir, ou de repente o comprimento, se essa largura aqui é 3 vezes essa outra, aqui é 1Z, e ali são 3Zs. Então imagine assim, se aqui existe um certo valor para volume, esse cara aqui é 3 vezes maior em todos os tamanhos, então assim, o volume daqui vai ser esse mesmo volume elevado ao quê? Ao cubo. Qual é a razão disso? Vamos dar uma olhada lá. A razão aqui, se aqui for 1, aqui vai ser 3x. A razão é 1/3. Se aqui for, de novo, 1y, aqui é 3y. A razão é 1/3. Qual é a razão entre os volumes? É esse mesmo 1/3 ao cubo. Ou seja, 1/27. Então assim, pense bem nisso, povo. Se você tem um cubo, por exemplo, que tem os ladinhos proporcionais, se um deles tem o dobro das medidas, o volume vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Vai ser ao cubo, vai ser 3 vezes, vai ser esse valor multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ok? Cuidado que eu ia dizer 3 vezes maior, mas não é. 2, 3 vezes é 6. Então assim, um certo volume, quando você multiplica todos aqueles valores, todas aquelas arestas pelo mesmo fator K e fator K, esse volume vai ser elevado ou vai ser multiplicado por K ao cubo, ok? Então foi o que aconteceu. Se você tem 3 vezes maior, 3 vezes maior, 3 vezes maior, na verdade você vai ter que a sua piscina grande é 27 vezes maior que a pequenininha. Oh, legal, professor. E pode ver, ó, não tinha números, ok? Vamos para uma próxima aqui. Muitas indústrias têm procurado modificar as embalagens de seus produtos de forma a economizar material, mas mantendo o mesmo volume. Então assim, os caras trocam alguma coisa, mantêm o volume, mas mudam a figurinha, às vezes para gastar menos até de invólucro. Por exemplo, vocês já viram que muitos refrigerantes, iogurtes e coisas do tipo, eles mudam a embalagem. Às vezes fica até mais feio. Para que isso? Cabe a mesma coisa, mas gasta menos material para fazer aquela caixinha, aquela garrafinha, ok? Daí, considere-se que tem uma folha de papel quadrada e se deseja encontrar a menor altura H para que uma caixa sem tampa, cortando-se os 4 cantos da folha. Então ele fez lá. Deixa eu mostrar. Você pega uma caixa dessa aqui, 12 por 12, corta os 4 cantinhos. Vamos ver se essa coisa não vai ficar de vocês de presente para o lar. Tá. Corta os 4 cantinhos e levanta essa caixinha. Para quem faz coisa de coelhinho sabe o que eu estou falando. As exigências são que as dimensões da caixa sejam números inteiros e que o volume seja o maior possível. Maior volume, o volume maior e as dimensões comprimento, largura e altura sejam números inteiros. No modelo apresentado na figura seguinte, a folha tem 12 centímetros de lado e nesse caso o volume de maior será de altura 2 centímetros. Já explico. Então assim, uma folhinha 12 por 12, esse quadradinho, alguém tirou, olha lá, os ladinhos H e H, H e H, H e H, tirou esses quadradinhos, está escrito no texto, levantou e fez essa caixinha aqui, e essa caixinha não tem tampa, ok? Para você poder levantar, você tem que fazer aquele recortezinho do lado, belezinha? O que mais? Olha o que ele falou, se a folha em vez de 12 tiver 20 centímetros de lado, o que mais? Qual deve ser a medida do lado do quadrado a ser cortado de cada um dos cantos, de modo a obter uma caixa sem tampa, cujas dimensões também sejam números inteiros e o volume seja o maior possível. Bom, vamos lá. Imagina assim, ele já explica como é que você fez isso. Se aqui tiver 20 e 20, você vai tirar H, que é o que ele fez ali, de cada um dos 4 cantos. Tá, e daí, professor? Daí é o seguinte, a hora que você tirar esse H e H, na verdade você vai ter um troço assim. Você vai ter um retângulo aqui no meio, outros 4 retângulos em volta. Quais são as dimensões disso?
tudo isso era 20. Tirou H aqui, tirou H aqui, vai ficar 20 menos 2H. Ah, legal. Olha aqui, tudo isso aqui era 20. Tirou dos dois, 20 menos 2H. E aqui, professor, mesma coisa. 20 menos 2H, 20 menos 2H. Você vai ter a base disso, ok? Então, uma caixa de 20 por 20. Depois, adivinha qual vai ser a altura? A altura vai ser H. Calcula o volume. Como é que você calcula o volume? A área da base, isso aqui é o quadrado, vezes a altura. Tá, e daí, como é que eu vou descobrir qual dos lados tem? Primeiro, o volume tem que ser o máximo possível, e ele explica no teu exercício, que eu vou ter que começar de novo, vou ter que deixar para exercício parolar, ele explica ali que você vai substituindo os valores, ok? Você vai colocando valores ali, e com esses valores você vai descobrir qual é o maior volume possível. Beleza? Mais uma vez, demorei muito, espero que vocês tenham compreendido que é importante fazer bem devagar isso, porque são questões que caem muito e têm que ser detalhadas, ok? Obrigado e vamos dar uma próxima aula para a gente continuar um pouquinho de geometria. Tá? Até mais.